Pessoal, estamos de volta à unidade 3 para dar continuidade à aula de cinética química. Nesta parte 2, nós vamos falar sobre mecanismos de reação, energia de ativação, catálise e adsorção. Os objetivos é entender como as reações químicas ocorrem através dos mecanismos de reação, bem como conhecer os conceitos de energia de ativação, catálise e adsorção. Na aula passada nós vimos que os mecanismos de reação eles explicam como determinadas reações ocorrem e esses mecanismos eles são baseados através de dados experimentais, portanto são mecanismos puramente empíricos. Nesta aula nós vamos verificar que os mecanismos eles também servem para explicar a velocidade da reação, tá? Então a velocidade de uma determinada reação pode ser derivada através dos mecanismos. Existem dois métodos para isso. O primeiro é o método da aproximação da etapa determinante. Essa etapa determinante ela vai considerar que a reação mais lenta determina a velocidade da reação e as etapas anteriores elas vão estar em condições de equilíbrio e as posteriores a essa etapa determinante vão ser muito rápidas, portanto não vão interferir na velocidade da reação. Então nós podemos imaginar que os reagentes sendo convertidos em intermediários e esses intermediários sendo convertidos em produtos. No entanto, essa conversão de intermediário para produto ela é lenta, porque existe uma espécie de gargalo onde apenas um intermediário passa por vez para ser convertido em produtos. Tá? Portanto, aqui será uma etapa muito lenta e essa etapa será a etapa determinante da velocidade da reação. Podemos considerar este exemplo genérico, onde nós temos A sendo convertido em B, B sendo convertido em C e C sendo convertido em D. Aqui nós temos K1, K2 e K3, significando que nós temos aqui a velocidade da reação direta, e nós temos K-1, K-2, K-3 como sendo a velocidade da reação inversa. Tá? E aí nós podemos assumir qualquer uma das etapas como sendo a etapa determinante, ou seja, a etapa mais lenta. Nesse caso, podemos considerar que a conversão de B para C seja a etapa determinante. Então, nós podemos tirar algumas conclusões. Tá? Então, neste caso, nós temos que K-1 ele é muito maior do que K1. Isso significa que aqui nós temos uma condição de equilíbrio, onde muito pouco de B é convertido em C e a maioria retorna para A. Nós temos que K3 é muito maior que K2, isso quer dizer que uma vez que B é convertido em C, esse C é convertido muito rapidamente em D, e K3 é muito maior do que K-2, ou seja, muito pouco de C retorna para B. Tá? Bom, podemos aplicar isso num exemplo onde ele pede para a gente determinar a lei de velocidade para uma reação catalisada por Br- e com base nos seus mecanismos. Então nós temos aqui a oxidação da anilina, a fenilamina, e essa reação ela é explicada por esses mecanismos. Então notem que nós temos aqui uma primeira etapa, onde nós temos um equilíbrio rápido. Nós temos esta segunda etapa, onde é a etapa mais lenta. Portanto, pelo método da etapa determinante, esta aqui é a etapa que vai determinar a velocidade da reação. E nós temos essa etapa rápida. Se esta etapa é a que vai determinar a velocidade da reação, então eu posso escrever a velocidade da reação desta maneira aqui, onde nós temos K2 e as concentrações dos reagentes nesse caso. Tá? No entanto, se vocês observarem aqui, esse H2NO2 ou mais, ele é um intermediário, porque ele é produzido na primeira etapa e é consumido na segunda etapa. Uma lei de velocidade jamais pode ser expressa em termos de intermediário. Então a gente tem que eliminar esse intermediário e deixar em termos de concentrações de reagente ou de produto, se for o caso. Então como é que a gente faz para eliminar esse intermediário? Nós verificamos onde ele é
onde ele aparece. Então, ele aparece aqui na primeira etapa como sendo um equilíbrio. Então, à medida que ele forma, parte também retorna para os reagentes. Então, ele forma aqui, parte retorna aqui. Então, nós temos que a velocidade da ordem direta ela é igual à velocidade da ordem inversa. Então, se a gente escreve a lei de velocidade para esses casos, nós temos que K1 vezes a concentração de H+, e a concentração de HNO2 é igual a K-1 vezes a concentração do próprio intermediário aqui. Podemos, então, resolver essa equação H2N2 ou mais e encontrar esta relação. E aí basta substituir aqui, que a gente vai encontrar essa relação, ou condensando aqui todas essas constantes no valor de K. Então, assim a gente determina a velocidade, a lei de velocidade através da etapa determinante. O segundo método é o método da aproximação do estado estacionário. Neste caso, ele vai considerar que o intermediário tem uma velocidade de formação constante e uma concentração muito baixa ao longo da reação. Então, nós temos reagentes se transformando em intermediário e esse intermediário se transformando em produto. Porém, a concentração dele é muito baixa quando comparado com o reagente e produto. Tá? Podemos verificar na forma diferencial que a variação da concentração do intermediário é muito menor que a variação da concentração de reagentes e também da concentração de produtos. Como a gente está considerando que a sua variação é constante, então a derivada tem que dar igual a zero. Graficamente, podemos ver que a concentração de produto aumenta, a concentração de reagente diminui e a do intermediário, exceto aqui no início, onde nós temos o período de indução, aumenta um pouquinho, mas logo vira constante. Fica constante ao longo do tempo. E aí nós podemos aplicar esse método de aproximação no mesmo exemplo que a gente utilizou para a etapa determinante. Então, a aproximação do estado estacionário, ele vai considerar não a etapa mais lenta, mas sempre a última etapa. Tá? Então, nós temos aqui os mecanismos, a última etapa é essa daqui. Então, se a gente escreve a lei de velocidade para a última etapa, a gente vai ver que a lei de velocidade vai ser em função da constante 3 e a concentração desses reagentes aqui. Tá? Porém, esse ONBR ele é um intermediário, porque ele é formado aqui na segunda etapa, na etapa lenta, e é consumido na etapa seguinte. Então, também não podemos escrever a lei de velocidade em função do intermediário, basta agora verificarmos as reações em que o intermediário ONBR aparece. Então, ele vai aparecer aqui na primeira etapa, formação, e vai aparecer aqui na segunda etapa sendo consumido. Então, nós temos a velocidade de formação e a velocidade de consumo. A variação total vai ser, portanto, o que acontece em 1 e o que acontece em 2. Basta colocar nessa equação, resolvendo, a gente vai encontrar aqui uma expressão em função de outras concentrações. Então, nós encontramos a concentração do ONBR, substituindo a gente chega nesta expressão. Porém, aqui nós temos outro problema, que é um outro intermediário. Então, a gente vai usar a aproximação do estado estacionário para eliminar esse intermediário. Então, verifica-se onde o intermediário aparece, nesse caso aqui, e aqui. Então, nós temos aqui uma velocidade de ordem direta, uma velocidade de ordem inversa sendo consumido, e aqui também sendo consumido. Portanto, nós vamos ter 3 leis de velocidade nesse caso. A formação, o consumo na etapa K-1 e o consumo na etapa K2. Observa aqui que a gente coloca o sinal negativo. Tá? Fazendo isso, a gente encontra uma expressão para esse H2N2 ou mais, e aí substitui na expressão geral. E aí, nesse caso, a gente determina a lei de velocidade usando a aproximação do estado estacionário. Podemos observar que, como nós temos uma somatória no denominador,
Se K-1 for muito maior que K2, então esse termo pode ser desprezado, e aí a gente pode verificar que essa expressão é a mesma que aquela obtida pelo método da aproximação da etapa determinante. Bom, outra característica interessante da cinética química é a energia de ativação. A energia de ativação ela é a energia mínima necessária para que determinada reação se inicie. Tá? E essa energia de ativação ela pode ser determinada através da equação de Arrhenius. Então, a equação de Arrhenius leva em consideração a constante de velocidade, o fator de pré-exponencial e a energia de ativação. Bom, aqui nós podemos usar a equação de Arrhenius na forma linearizada e podemos verificar que se a reação ela acontecesse de maneira instantânea, teríamos os reagentes sendo convertidos para produtos. Tá? Porém, na realidade isso não acontece. Nós temos, na verdade, no início uma resistência a esta reação, portanto será necessário fornecer energia. E aí essa etapa aqui que deve ser vencida é a própria energia de ativação. Aqui nós temos a formação do complexo ativado e depois desce para o produto. Ela também pode ser interpretada em termos de cinética mínima necessária, tá? Para que as moléculas possam colidir e provocar choques efetivos. E aí vai considerar que quando nós temos situações em que as moléculas têm uma energia cinética maior, temos mais moléculas com energia mínima necessária, portanto, favorece aqui uma maior quantidade de choques efetivos, portanto, a reação pode se processar com maior rapidez. Temos também a situação onde ocorre a reação em cadeia. Então, na reação em cadeia, nós vamos ter uma série de etapas onde o intermediário ele é consumido e os reagentes são transformados em produtos e depois esse intermediário sendo regenerado e assim por diante. Então, nós temos essas características. Então, geralmente, em reação em cadeia, nós temos leis de velocidade bastante complexa, como essa aqui. Tá? Temos algumas etapas características de reações em cadeia, como inicialização, terminação, propagação e inibição. Nós temos aqui um esquema específico para essa reação do H2B2 formando o HBr. Tá? Então, nós temos aqui reagentes entrando e saindo produto aqui. Porém, nós temos a formação de radicais, onde esses radicais eles sempre voltam favorecendo a formação de mais produtos. A catálise ela é muito estudada dentro da cinética química. Então, catálise é um processo de acelerar a velocidade da reação utilizando um catalisador. O catalisador vai ser aquela espécie que vai fornecer uma rota alternativa e que apresenta menor energia de ativação. E, geralmente ele é regenerado no final, portanto a sua concentração influencia muito pouco, na reação e não aparece na equação global. Nós temos aqui um esquema onde aqui é a reação não catalisada e a reação catalisada. Veja que a reação catalisada ela tem uma menor energia de ativação e um caminho totalmente alternativo. Pode ser dividida em catálise homogênea, que vai acontecer em uma única fase, e catálise heterogênea, que vai ocorrer entre fases distintas. É importante mencionar que o catalisador ele não altera o valor da constante de equilíbrio, embora ele possa mudar a composição no equilíbrio de um sistema. Basta a gente relembrar aqui a definição de energia de Gibbs. E as leis de velocidade para reações catalisadas, elas têm essa característica, onde tem um termo não catalisado e o termo catalisado. Em reações onde o catalisador diminui muito a energia de ativação, geralmente o primeiro termo ele é desprezível. Para finalizar, nós temos a dissorção, que é um processo de deposição de moléculas na superfície de um sólido. Então, as moléculas que são adsorvidas é chamada de adsorvato e a espécie que adsorve determinada molécula é chamada de adsorvente. E podemos usar alguns catalisadores para esse processo de adsorção. A adsorção ela pode ser dividida em adsorção física e adsorção química. Temos aqui algumas características dessa adsorção. Vocês podem depois conferir no fascículo. E a quimiosorção ela pode ser dividida em quimiosorção dissociativa e
quimioassociação molecular. Na dissociativa vai haver a quebra da molécula, e na molecular vai haver a dissociação da molécula inteira, intacta. Existem alguns modelos para determinar a dissociação das espécies. Então, essas isotérmicas de dissociação, elas são modelos matemáticos que vão representar graficamente quanto de determinada espécie foi dissolvida. Tá? Então, nós temos dois tipos característicos: isotérmico de tipo 1 muito aplicado em quimioassociação, isotérmico tipo 2 muito aplicado em fisiosociação. E temos alguns modelos bastante estudados, também vocês, por favor, verifiquem lá mais detalhes no fascículo experimental. Era isso, pessoal. Aqui estão as referências desta aula, espero que vocês tenham entendido. Levine ajuda muito no entendimento desta aula. Deixo essa mensagem para vocês refletirem. Era isso, até mais.